A paz do Senhor, pessoal. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos. Hoje falando a respeito do capítulo 1 de Tiago. Desde já, deixo vocês à vontade a discordarem de qualquer ponto que eu fale aqui. Comentem o vídeo, entrem em contato comigo. Estamos aqui para aprender juntos. O versículo 1 vem trazendo a saudação de Tiago. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que ele se identifica como servo de Deus. E esse termo servo, ele pode ser traduzido também como escravo. Então, Tiago, ele se coloca numa posição de escravo de Deus, ou seja, uma pessoa que foi comprada por Deus e que a partir desse momento ele passa a viver para o seu Senhor. Isso é bastante interessante porque Tiago ele tinha uma posição de bastante destaque na sociedade na época por ser líder da igreja em Jerusalém. E nem por isso ele se ensoberbeceu, pelo contrário, ele se coloca nessa posição de escravo. Hoje mesmo nós vemos, por muito menos, tem pastores achando que são ali com Deus ou até superiores a Ele. Vamos tomar cuidado com isso. E nesse mesmo primeiro versículo, ele demonstra que ele está escrevendo as 12 tribos que andam dispersas. Isso porque naquele contexto havia uma perseguição muito grande aos cristãos. E principalmente após o martírio de Estevão, essa perseguição aumentou, obrigando que a igreja que estava em Jerusalém se dispersasse por todo o Império Romano e fossem criadas diversas igrejas em diversos pontos. O problema é que muitas dessas igrejas se formaram sem ter um líder principal. Por isso, então, Tiago vê a necessidade de escrever essas igrejas, trazendo algumas orientações. Entre os versículos 2 e 4, nós vemos os benefícios das provações. E isso, no contexto da época de perseguição, faz muito sentido. Porque ele demonstra que não que a pessoa tem que fingir que está felizão no momento da dificuldade. Ah, estou passando por prova. Ah, que bom, mas estou muito feliz. Não é nesse sentido. É no sentido de nós aceitarmos que muitas vezes as provações trazidas por Deus para nossas vidas são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes são provas da nossa fé, Deus querendo saber se nós realmente somos fiéis a Ele, e outras vezes são colocadas para o nosso amadurecimento espiritual, através do desenvolvimento da paciência ou perseverança, como a Bíblia nos traz. Então nós temos que entender essas provações nesse sentido, algo que muitas vezes Deus permite que nós passemos para o nosso próprio desenvolvimento. E nesse mesmo sentido, o versículo 4 tem a expressão sejais perfeitos. E aqui nesse aspecto de amadurecimento. Hoje, infelizmente, não só no meio cristão, mas eu vou falar especificamente do meio cristão. Nós temos muitas pessoas daquela geração mimimi, que não sabe ser contrariadas. Se você fala um não para a pessoa, ela já fecha a cara. Se alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela já posta uma indireta no Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais possíveis. Ela já vira a cara para alguém. Nós temos que tomar cuidado, porque a maturidade espiritual, o amadurecimento que Deus requer de nós, é que nós, e aqui já entrando no próximo ponto que eu destacaria, que nós tenhamos sabedoria para lidar com as situações. Sabedoria no sentido, e aqui entrando entre os versículos 5 e 8 que fala a respeito da sabedoria, sabedoria no sentido de termos capacidade espiritual de ver e analisar a nossa vida e as nossas condutas do ponto de vista de Deus. Porque o nosso próprio entendimento ele é muito enganador e ele é muito falho. Mas quando nós nos analisamos pelo ponto de vista de Deus, nós podemos ter a sabedoria para praticar as coisas certas, para fazer as escolhas corretas, segundo o guia do Espírito Santo em nossas vidas. Essa sabedoria, então, ela está disponível a cada um de nós. E Tiago vem demonstrando, no versículo 6 aqui, que nós podemos pedir a Deus essa sabedoria, mas essa petição tem que ser com fé, não duvidando. Não duvide do que Deus pode fazer em sua vida. Aqui fala especificamente a respeito da sabedoria, mas eu falo em todos os aspectos. Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer maravilhas em sua vida, mas você não pode duvidar disso. Pode ser que Ele não faça por não ser a vontade dEle, mas nós temos que crer que a nossa vontade sempre será levada em consideração, mas Deus vai alinhar a nossa vontade à vontade dEle e fazer o que é perfeito para nossas vidas. Entre os versículos 5, 9 e 11, fala a respeito das circunstâncias terrenas são transitórias e fala especificamente a respeito
da pobreza e da riqueza. O que Tiago quer trazer de modo geral, quando ele fala que tanto o pobre como o rico devem gloriar-se, é no sentido de o pobre que, mesmo na sua pobreza, ele é cristão, e o rico que tem o discernimento de saber que a sua riqueza não tem valor nenhum. Então, o que Tiago quer demonstrar é que as riquezas materiais não têm qualquer valor para Deus. Deus está importando com riquezas eternas, que são nossas almas, aquilo que nós adquirimos para a nossa vida eterna. O que é material e pode acabar a qualquer tempo, nós temos por aí, por exemplo, pessoas que já foram pessoa quase mais rica do mundo e atualmente está presa. As riquezas materiais, elas acabam, as riquezas eternas não. E é nesse sentido que Tiago traz. E ainda nesse ponto eu quero trazer um pequeno questionamento para vocês, que é algo que infelizmente tem preocupado. E eu não falo isso senão com pesar. Faço esse questionamento. Por que mesmo nós sabendo que para Deus as riquezas materiais, o poder e a posição social não tem valor nenhum, por que muitas igrejas e pastores ainda hoje valorizam tanto e honram tanto as pessoas por causa das suas riquezas ou da sua posição ou do seu poder? Segundo questionamento. Será que as suas posses materiais são aquilo que você considera como mais importante? São as suas posses que dirigem os seus objetivos? Nós temos que entender que a riqueza não é pecado em si mesmo, mas a forma como você lidar com essa riqueza. A riqueza ela não pode ser senhor da sua vida, mas nós temos que utilizá-la, se por acaso assim vier a nossas vidas, para abençoar vidas, para fazer a obra de Deus também. Entre os versículos 12 e 14 fala a respeito da origem do pecado, e aqui cabe fazer uma diferenciação entre provação e tentação. Nós já falamos um pouco a respeito de provação. Muitas vezes Deus nos coloca em situações de provações para provar a nossa fé. Mas aqui nesses versículos especificamente vem demonstrando que muitas pessoas tentam atribuir a Deus as tentações que ele passa, ou seja, tentação no sentido de incentivo ou estímulo ao pecado. E Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. O maior exemplo que nós temos disso é Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. Jesus foi levado ao deserto logo após receber o batismo. Ali ele ficou por 40 dias jejuando. E nesse período, o diabo começou a aparecer para tentá-lo. Ou seja, ele foi provado por Deus naquele período, mas no momento de provação, o diabo chegou para tentá-lo. As nossas tentações, portanto, elas podem ser tanto internas, que tem fruto ali no pecado original, os nossos desejos muitas vezes são pecaminosos, a maioria das vezes, ou externas vindo do capiroto. E Jesus, especificamente, ele não tinha tentações internas, porque ele era completo homem, mas era completo Deus, ele era livre do pecado. Mas ele foi tentado externamente. E essa diferenciação que é bastante interessante. Nesse sentido, nós temos que tomar cuidado, porque muito embora as provações sejam colocadas em nossas vidas para amadurecimento espiritual, e muitas vezes colocadas por Deus, é no momento da provação, que o diabo, que é malandro, vai tentar nos tentar. Ele vai buscar nos oferecer, digamos assim, prazeres por causa daquele momento. Ele vê a nossa fragilidade e ali ele tenta nos tentar. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Por fim, entre os versículos 19 e 27 fala a respeito da prática da palavra. Nos versículos 19 e 26 eu não vou comentar muito, porque fala principalmente a respeito da língua. E nós vamos falar muito a respeito disso no capítulo 3. Mas no versículo 21 em diante, Tiago ele vem trazendo um entendimento que é bastante interessante para a gente. Ele vem trazendo o entendimento de que nós temos que nos livrar de tudo que está errado em nossas vidas. E nós podemos fazer isso tendo a palavra de Deus enxertada em nós. No original, essa palavra enxertada é imputus, que quer dizer implantado. O que Tiago, então, quer trazer de entendimento para a gente é que a palavra de Deus ela tem que estar de uma forma tão grande,
colocada em nossos corações, que ela começa a fazer parte da nossa natureza, de modo que a prática da palavra de Deus ela passa a ser consequência, ela passa a ser natural em nossas vidas. E é esse ponto que nós temos que tentar buscar, ter a palavra de Deus implantada em nossas vidas. Nesse mesmo sentido, nos versículos 26 e 27, ele traz uma reflexão bastante forte até, que ele vem falando assim, que por todo o contexto, se a pessoa se declara religioso, mas ele não pratica a palavra de Deus, a sua religião é considerada vã. E ele vem demonstrando então o que é verdadeira religião em dois sentidos. O primeiro, de conservar-se santo diante de Deus, e o segundo, que aqui eu quero trazer como principal, de ter um amor genuíno pelos necessitados. A Bíblia aqui fala especificamente dos órfãos e das viúvas, porque no contexto histórico da época eram as duas classes que mais dificuldade tinham. Era uma sociedade patriarcal, basicamente. Então, a mulher que perdia o seu marido, ou a pessoa que perdia o seu pai ainda criança, ele dificilmente tinha como se sustentar se alguém da família não tomasse conta. Por isso, muitas vezes, ou viravam escravos, ou iam para a mendicância, ou até chegavam a morrer de fome. Atualmente, não há especificamente essas duas classes, mas todos necessitados. E aqui, o que ele quer trazer para a gente, que nós temos que ter isso muito forte no nosso coração, é o seguinte: nós temos que ajudar aqueles que precisam. Nós temos que estar disponíveis a atender às aflições e sofrimentos daqueles que as sofrem. Então, vamos fazer isso, e através dessa prática, e aqui concluindo, eu digo que ao cuidar de pessoas, nós estamos praticando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.